Você já parou para pensar na grandiosidade do momento em que Neil Armstrong pisou na Lua em 1969? Um feito que mudou para sempre a história. Mas, apesar de toda a documentação científica e dos testemunhos da época, há quem acredite que esse marco foi apenas uma grande farsa. No vídeo de hoje, vamos explorar a teoria da conspiração de que o pouso na Lua foi encenado em um estúdio aqui na Terra. Veremos quais fatos alimentam essa hipótese, o que a ciência diz sobre cada argumento e como tudo isso continua tão vivo na cultura popular. A corrida espacial. Para entender a teoria da conspiração, precisamos voltar à década de 1960. Em plena Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética disputavam a liderança tecnológica e militar. Quando o presidente John F. Kennedy prometeu colocar um homem na Lua antes do final da década, isso se tornou uma questão de honra nacional para os Estados Unidos. Apollo 11. Em 20 de julho de 1969, os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin finalmente pousaram no Mar da Tranquilidade, enquanto Michael Collins orbitava a Lua. Este evento foi transmitido para milhões de telespectadores em todo o mundo. Mas logo depois, começaram a surgir dúvidas. Será que tudo não passou de uma grande produção cinematográfica? Primeiros questionamentos. Depois do triunfo da missão, algumas pessoas começaram a notar detalhes estranhos em fotos e vídeos. Surgiu a suspeita de que o pouso poderia ter sido uma farsa gravada em um estúdio secreto, possivelmente dirigido por Hollywood, ou até mesmo por Stanley Kubrick, diretor de 2001, Uma Odisseia no Espaço. Por que fraudar? Teóricos afirmam que o governo dos Estados Unidos teria encenado o pouso para garantir uma vitória simbólica sobre a União Soviética na corrida espacial. Em outras palavras, seria uma manobra de propaganda para mostrar poder tecnológico ao mundo. Principais argumentos conspiratórios. A bandeira tremulando. Um dos elementos mais citados pelos conspiracionistas é a bandeira fincada no solo lunar, que parece estar tremulando. Se não há vento na Lua, como isso seria possível? Ausência de estrelas no céu. Outro ponto polêmico é que nas fotos o céu está completamente escuro, sem estrelas. Para os teóricos, isso seria uma prova de que a gravação foi feita em um cenário onde não seria possível reproduzir com perfeição a visibilidade das estrelas. Sombras incoerentes. Alguns afirmam que as sombras dos objetos e dos astronautas não seguem a direção exata que deveriam se houvesse apenas uma fonte de luz, o Sol. Eles alegam que seriam necessárias várias iluminações de estúdio para criar sombras em ângulos diferentes. Qualidade das fotos. Como os astronautas teriam conseguido tirar fotos tão perfeitas em um ambiente inóspito, sob temperaturas extremas e usando trajes nada práticos? Para os conspiracionistas, tudo foi perfeitamente encenado. Explicando a bandeira. A bandeira foi desenhada com uma haste horizontal para ficar esticada. Além disso, no vácuo, qualquer movimento pode levar a bandeira a balançar por falta de ar que a detenha. Isso não significa que haja vento. Por que não há estrelas nas fotos? As câmeras usadas eram ajustadas para captar detalhes bem iluminados na superfície lunar. Em condições de alta luminosidade, as estrelas ficam subexpostas e não aparecem no filme. É algo comum até na fotografia noturna aqui na Terra, se o tempo de exposição não for longo. O solo lunar reflete a luz, criando variações de luminosidade e sombras. As aparentes incoerências são explicadas pela topografia do solo e pela luz refletida do módulo lunar, dos trajes dos astronautas, entre outros fatores. A NASA investiu muito em câmeras especiais e treinou exaustivamente os astronautas. As fotos foram feitas com câmeras Hasselblad
adaptadas para operar em condições extremas. Somado ao treinamento, explica-se a qualidade das imagens. Além disso, há imagens de sondas espaciais que mostram as pegadas e partes do módulo lunar ainda no solo lunar. Diversos cientistas de todo o mundo analisaram as rochas trazidas pelos astronautas, que têm características próprias do ambiente lunar. Por que essa teoria da conspiração persiste? É comum, especialmente após escândalos políticos e sociais, que as pessoas desconfiem das grandes instituições, incluindo governos e agências espaciais. Também existe o fator psicológico. Mistérios e conspirações chamam a atenção. A ideia de descobrir uma grande mentira pode ser emocionante e atrair seguidores. Fotografias antigas e qualidade de imagem da época podem dar margem a especulações. Com a internet, esses pontos de dúvida se espalham rapidamente, alimentando teorias. Outros aspectos históricos e culturais. Há quem diga que Stanley Kubrick teria dirigido a farsa, já que seu filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, 1968, trazia efeitos visuais impressionantes. No entanto, não há qualquer evidência concreta ligando o diretor ao governo americano dessa forma. Outro ponto pouco abordado é: se a conquista lunar fosse mesmo forjada, a União Soviética, principal rival dos Ekiwara na época, teria todas as razões para expor a mentira. Mas isso nunca aconteceu. Nos últimos anos, diferentes agências espaciais estão planejando missões tripuladas de volta à Lua, algumas para exploração científica, outras pensando em bases permanentes. Caso o pouso de 1969 fosse apenas ficção, seria cada vez mais difícil esconder a verdade, conforme mais países ganham capacidade de explorar a superfície lunar. É sempre bom buscar informação de diferentes fontes e não acreditar cegamente em tudo que vemos ou lemos. Porém, é fundamental fazer essa análise com base em evidências robustas, especialmente em questões históricas e científicas tão bem documentadas. A missão Apollo 11 foi um marco que impulsionou a engenharia, a ciência e até o imaginário cultural. Filmes, livros e descobertas científicas nasceram dessa aventura espacial. E você? O que pensa sobre tudo isso? Acredita que o pouso foi real ou tem dúvidas sobre a versão oficial? Deixe seu comentário. Compartilhe suas teorias ou suas convicções. É um assunto que sempre rende debates apaixonantes. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal para mais conteúdos como este e ative as notificações para não perder nada. Até a próxima!